Ninguém pode dizer que toda doença está ligada aos processos de elaboração da vida mental, mas podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental têm poderosa influência sobre todas as doenças. Vou repetir com outras palavras. Ninguém pode afirmar que toda doença esteja ligada à mente. Tenha origem na mente, no pensamento. Mas podemos garantir, ter certeza absoluta que a mente, o pensamento, tem poderosa influência sobre todas as doenças. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho de amor e redenção de Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós estamos abordando a série O Pensamento e este já é o vídeo de número 22. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar, é enfatizar que o pensamento tem decisiva influência sobre a saúde. Como? Tornando o corpo são, o corpo sadio, doente, adoecendo o corpo sadio ou agravando a doença, a enfermidade do corpo já doente. Estas reflexões foram inspiradas no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, cujo título é Enfermidade, capítulo 28. Muitas doenças, todas as doenças têm variadas causas, vários tipos de doenças, finalidades diversas. Muitas dessas doenças funcionam simplesmente como verdadeiros processos curativos do espírito. Por exemplo, doenças incuráveis, doenças congênitas, mutilações imprevistas funcionam como verdadeiros processos de regeneração da alma, provações necessárias como processos curativos da alma. Não é desses tipos de doenças que nós estamos falando. Na maioria esmagadora das vezes, os sintomas patológicos do dia a dia são nada mais, nada menos do que reflexos negativos da mente sobre o corpo físico, reflexos negativos da mente sobre o corpo físico, independentemente de qualquer processo obsessivo. É da própria mente sobre o próprio corpo físico. Reflexos. Podem até ser agravados por influências obsessivas, mas estamos excluindo ainda esse caso. Reflexos negativos da própria mente sobre o corpo físico. A maioria esmagadora dos sintomas patológicos do dia a dia. Cólera, ira, irritação, tudo isso são emoções violentas que têm impacto sobre o corpo. É como uma martelada forte
sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda a aflição amimalhada, isto é, cheia de mimos, dengos, pantins, como se diz no Nordeste, é como a ferrugem numa máquina, prejudicando o funcionamento da máquina. A própria medicina hoje em dia sabe disso, quando afirma que toda tensão mental acarreta distúrbios no corpo físico. Então, guarde bem este princípio. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo doente. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo doente. Pensamento sombrio. O que é pensamento sombrio? Pensamento negativo, pensamento doentio. Melindres, desgostos, mágoas, irritações, tudo isso são pensamentos sombrios. Tudo isso é pensamento sombrio. Cultivar tudo isso, esses pensamentos negativos, pensamentos sombrios, de mágoas, irritações, desgostos, melindres, é intoxicar a alma e, consequentemente, arrasar com sangue, nervos, vísceras, glândulas. Ora, se não é aconselhável ingerir alimentos que nos aprisionem ao corpo, ao vício, aliás, que nos aprisionem ao vício, o mesmo cuidado devemos ter em ingerir mágoas, irritações, ódios, melindres, desgostos. É verdade. Interessante é que esse princípio funciona nos dois sentidos. Se o pensamento sombrio, quer dizer, o pensamento doentio, o pensamento negativo, pode causar doenças ou agravar a doença que já existe, o contrário de pensamento sombrio é pensamento, por exemplo, sadio, pensamento positivo, pensamento sadio, que muitas vezes cura doença que já existe, doença existente, e mantém o corpo saudável. Por isso a necessidade, o esforço que nós temos que fazer, já que se isso significa esforço, vamos fazer esse esforço para cultivar o pensamento sadio, pensamento de compreensão, de paciência, de tolerância, de bondade, com o apoio do estudo nobre, da meditação sadia e do serviço constante, serviço aos semelhantes, o fazer o bem aos outros, que no fundo está sendo bem a nós mesmos, a nós mesmos. Pensamento sadio. Isso é muito importante, porque o contrário, o cultivo de pensamento sombrio vai acarretar, com certeza, vai acarretar doenças que muitas vezes nos levam à morte. E olha que é uma morte, esse tipo de morte, no fundo, é suicídio indireto. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo doente. Nunca se esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. No próximo vídeo, nós teremos o último encontro dessa série, O Pensamento. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.